Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos que estão nos assistindo no 13º Encontro Catarinense de Saúde Mental, que essa é a penúltima atividade, né? A última será o encerramento, onde teremos um encerramento ali dialógico, né? A gente vai estar trocando ideias ainda, não vai ser somente uma plenária como costuma ser nos congressos, que é só para emitir uma carta, não sei o que. A gente pretende ainda, no encerramento, ter alguma conversa sobre o que aconteceu aqui no evento, sobre como é que a gente vai proceder. Nosso evento é um evento que se coloca como um ator social, não é somente um evento para apresentação de trabalho, de mesas, mas é um evento militante, digamos assim. É um evento que se pretende a gente se colocar como um momento de reflexão, de troca, de energização, para, principalmente nesse momento, né, continuar a nossa luta por uma saúde melhor, por uma saúde mental melhor, por um país melhor, por um sistema mais justo, mais universal, mais integral, tudo aquilo que a gente vem sonhando e vem colocando nos últimos 30 anos aí, sob grande dificuldade, num mundo que cada vez mais se mostra inóspito, se mostra hostil às causas desse tipo, e particularmente nos últimos anos aqui no Brasil, né? No mundo, mas aqui no Brasil, a gente sentindo mais que é uma situação meio estranha, para dizer o mínimo, né? Um pouco grotesca também, um pouco bizarra. Nós nunca tivemos, que eu me lembre, Merri e Larissa, mesmo nos meus muitos anos de vida e experiência ali, eu nunca vi, por exemplo, no Brasil, a gente fazer, dentro do Congresso Nacional, apologia ao nazismo, por exemplo, uma coisa completamente nova para mim, uma coisa que eu jamais esperaria acontecer, não sei, fazer símbolos nazistas, não sei o quê, nem sei como é que é, a supremacia racial, quer dizer, uma coisa que no Brasil, para mim, é completamente nova, né? Que, de certa forma, me faz sentir um pouco jovem, né? Porque eu achava que já tinha visto de tudo, mas agora eu começo a ver umas coisas que eu não esperava. Meri está rindo ali, né, Meri? Deve estar sentindo mesmo, né, Meri? Com toda a sua experiência de vida, né? Jamais a gente esperava ver um negócio desse, né? Como é que é, né? Ministro da Educação que não sabe escrever, assim, as coisas, né, que acontecem que a gente fica assim, será que eu estou vendo mesmo, né? Reverenciando o Trump, umas coisas meio malucas que estão acontecendo. Então, acho que nesse momento, eventos como o nosso são da maior importância. E nós trouxemos essas pessoas aqui, a Carla Oliveira, que está com problema de conexão, tentando entrar, talvez tenha um pouco de dificuldade de entrar, espero que consiga entrar até o final, porque é uma voz importante para ser ouvida. Ela é presidente da Associação Alegremente, acho que agora não é mais presidente, mas é membro da diretoria de uma associação potente, importante, de usuários aqui de Santa Catarina, com grande representação nacional, a professora Larissa Dallagnol, da UFPEL, e o professor Emerson Merri, que é uma referência histórica dentro do Sistema Único de Saúde, dentro do sistema de saúde mental no Brasil e no exterior. Então, nós temos esse momento aqui de grande debate guardado para falar da política como um último elemento e último ponto, porque a política é uma síntese de toda a atividade humana, digamos assim, é uma forma de organização humana para se tentar conduzir os destinos da humanidade, e no Brasil, então, esse evento se torna especialmente importante. A primeira pessoa a falar seria a Carla, porque eu acho que a Carla nós fizemos uma ordem aqui, mas com essa questão técnica da conexão, nós vamos violar o protocolo aqui, e enquanto a Carla, tentamos ali ajudar a Carla na conexão, nós já tivemos uma baixa hoje, que foi o professor Marcelo Abdala, na mesa de interseccionalidade, que representa os povos indígenas, representaria naquela mesa os povos indígenas, também teve problema de conexão. Então, foram problemas técnicos que, infelizmente, tiraram
o Marcelo, que é uma pessoa importante para falar em nome dessa nação brasileira que está sendo também extremamente discriminada, perseguida, exterminada, vítima de genocídio. Infelizmente, o Marcelo não conseguiu a conexão, ele mora num lugar realmente difícil de internet, coisa e tal, e a Carla estamos com o mesmo problema, esperamos solucionar. Então, eu vou apresentar primeiro para vocês a professora Larissa Dallagnol. Eu tive que fazer um resumo do currículo dela aqui, porque é uma pessoa extremamente ativa, extremamente intensa. E, Larissa, eu vou aqui tentar dar esse perfil profissional seu aqui. Depois você fala qualquer coisa que eu tenha faltado aqui, né? Mas a professora Larissa Dallagnol é terapeuta ocupacional formada no IPA, né, no Instituto Porto Alegre, especializada em educação e saúde mental coletiva pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e mestre do programa de pós-graduação em enfermagem pela UFPEL. Ela atualmente trabalha como docente do curso de terapia ocupacional e integrante do grupo de pesquisa Enfermagem, Saúde Mental e Saúde Coletiva da UFPEL, que é a Universidade Federal de Pelotas, e é terapeuta ocupacional do coletivo ATO. A professora Larissa Dallagnol tem uma grande experiência com casas de apoio a mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica e abuso sexual, em CAPs, em geração de trabalho e renda, em redução de danos, acompanhamento terapêutico, atendimento domiciliar, internação domiciliar, e ocupou cargos de gestão, foi diretora administrativa do Centro de Prevenção e Intervenção nas Psicoses, o famoso CEPIP, e docente do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da UFPEL. Então, eu vou... acho que lhe apresentei de uma maneira conveniente, né, Larissa? Coloquei os principais pontos da sua imensa carreira, seu imenso currículo ali, e já passo a palavra para você para iniciar o nosso trabalho aqui do grande debate. Larissa, pode tomar a palavra. Bom dia, então, aos nossos congressistas que estão nos acompanhando por trás das telas. Quero deixar um carinho especial nas entretelas e um bom dia, né, para vocês que estão aqui comigo. Obviamente que quando a gente está em um congresso, né, a gente acaba sempre falando da nossa carreira, mas não da nossa militância. Então, eu tenho uma importante atuação no Fórum Gaúcho de Saúde Mental, junto à Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas, que muitos estão aqui nos acompanhando também. Sou uma mulher lésbica, luto em defesa do SUS, né, e do cuidado em liberdade. Me senti muito honrosa em estar aqui, gostaria de agradecer especialmente ao Walter, à Letícia e toda a comissão organizadora que vem se dedicando, né, para a realização de um encontro tão potente, tão cheio de nuances dos acontecimentos diante de uma pandemia nunca vista na história da humanidade. Então, realizar um evento como esse, né, é um grande desafio, né, diante dos impasses da tecnologia, né, lembrando sempre, né, que as populações pobres, pretas, de periferia, ainda não têm, né, esse acesso, né, a essas plataformas que nós aqui conseguimos debater e discutir, nos fortalecer e realmente construir um alinhamento para enfrentar essas lutas diante, né, dos retrocessos de tantas portarias que a gente vem observando, né, dentro da área de álcool e drogas, né, na área da infância. Enfim, quero deixar um grande abraço aqui, né, à Associação Alegremente, em nome da Carla, né, Oliveira, que estará aqui conosco, que tem uma importante atuação junto, né, à associação, defendendo e lutando pelo direito do usuário ali na ponta, na formação,
no miudinho onde a vida acontece, que é tão fundamental, é tão importante, né, essa produção de afetos para a ressignificação das histórias que nós estamos, né, vivendo, como disse o Walter, né, absurdos, né, contra, que atentam contra a vida e contra a nossa dignidade. Para mim, estar ao lado da Carla, do Merri, do Walter aqui, é muito importante, porque foi a partir dessa construção dos cadernos de saúde coletiva, de saúde mental, foi a partir dessa ciência que eles produziram que eu me alimentei desde a minha graduação, lá em 2004. Então, com essa mudança desses paradigmas, com a redemocratização do país, eu pude perceber que o meu envolvimento na luta é fundamental. E aí eu venho aqui agradecê-los, né, por tamanha grandiosidade em demonstrar o quanto construir saúde coletiva é fazer movimento de base, articulação política, ética e política em defesa da vida. Eu queria dizer também para vocês que dentro de uma sociedade, né, opressora, de uma sociedade violenta, capitalista, né, ela mesma produz a loucura e ela mesma a exclui. Então, o que nós vivemos hoje, né, no retrocesso da política nacional de saúde mental, está intrinsecamente ligado a um projeto de sociedade a qual eu não vou pactuar e não quero pactuar enquanto uma pesquisadora também no campo da saúde mental coletiva. Dizer para vocês que eu fiquei pensando muito qual seria o meu papel aqui, nesse momento, com pessoas tão grandiosas que construíram tanto para as nossas ações do nosso dia a dia. E aí eu me dei conta que nós estamos vivendo um momento em que é fundamental articular dentro das universidades públicas a desconstrução dessa ciência europeia, colonizadora, branca, e construir uma ciência, né, com o escurecimento dessas universidades. Nós queremos os pretos nas universidades. E aqui nós precisamos dizer que é importante, né, a transformação, né, social dentro dos projetos políticos pedagógicos dos cursos, para que esses estudantes que vão chegar lá sempre, né, pensando que os estudantes vão chegar lá, né, ainda desprovidos dessa luta que nós estamos há tanto tempo. E que para eles é fundamental, né, reconhecer o território, entender que a vida, né, nas comunidades, ela se dá a partir do que existiu para a construção dessa política toda. E essa transformação que eu digo dentro dos projetos pedagógicos dos cursos, ela é tão importante porque hoje nós precisamos formar cidadãos humanos para acolher as pessoas na ponta, num momento histórico pós-pandêmico. Porque nós vivemos o antes, que não é mais o agora. Nós vivemos o agora que já passou. E nós vivemos um futuro incerto de políticas, incertos de anseios, angústias, mas concretos de lugar que nós devemos estar. E o nosso lugar de fala é atuar dentro do sistema no controle social também. É alicerçar, né, o ensino, a pesquisa e a extensão, para que precocemente nós possamos ter estudantes lá na ponta conhecendo e já construindo, né, uma perspectiva afetiva, de vínculo com equipes, para que a gente possa, juntos, fazer essa formação. Cuidar da saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras, né, que se encontram fragilizados por tantas violações,
por tantas opressões e assédios dentro do sistema público. Dizer para vocês que nós já realizamos a primeira Conferência Popular Nacional da Saúde Mental Antimanicomial, e que nós aqui, enquanto professores, enquanto associações, movimentos sociais, estudantes, técnicos administrativos, nós temos o dever de estar lá na ponta, construindo esse movimento, para que a gente possa realizar conferências em todo o território nacional e que a gente possa mostrar a força do movimento de uma luta antimanicomial, antirracista, antiproibicionista, e que quer construir uma política, reconstruir uma política que foi já desmontada. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, nós tivemos um investimento pesado em comunidades terapêuticas, nós tivemos um investimento pesado, né, em remoção de leitos de AD para a área da infância e da juventude. E nós, né, enquanto movimento social, nós estamos lá no Conselho Estadual de Saúde, mostrando que o que eles dizem que estão fazendo com os usuários da noite para o dia, retirando lá do Colônia de Itapuã, retirando lá do Hospital Psiquiátrico São Pedro, deshospitalizando as pessoas e não garantindo que esse processo seja um processo pedagógico, de autoconhecimento, de reinvenção em uma sociedade a qual essa pessoa não pertence há mais de 10, 20, 30 anos, porque está institucionalizada. Então, o nosso papel é reforçar as nossas lutas, é estar junto, é colocar os nossos estudantes. Nós não temos condições de fazer estágios presenciais, vai ser na modalidade híbrida. Vamos colocar os nossos estudantes para construir essas conferências, para mobilizar o nosso povo, para demonstrar, né, que nós vamos resistir à desocupação, que já aconteceu aqui em Porto Alegre, com reintegração de posse violenta da polícia e das Forças Armadas. Nós estamos vendo usuários sendo assassinados nas comunidades quando eles estão pedindo socorro. E se nós não transformarmos no ensino, nós vamos construir a mesma reprodução da ciência tradicional, da ciência que se consolida, né, a partir do saber da produção da ciência e não do fazer, e não do humano que está ali à disposição para as nossas pesquisas. Vamos transformar o campo da pesquisa, trabalhar com Conceição Evaristo, né, quando fala das escrevivências, né, das minorias, do povo negro. Vamos construir novas epistemologias negras que possam, né, de alguma forma, visibilizar o campo da pesquisa do negro com a produção da ciência do negro, né, e da negra, e do nosso povo, que é a raiz ancestral desse país, das comunidades quilombolas e indígenas, que nós, com apenas a presença, negligência e violência, pode acreditar a saúde mental é um conceito, uma história, uma memória que já foi e já é. Nós hoje conseguimos mostrar que o cuidado em liberdade é a única garantia de convívio na sociedade, de pertencimento a ela, de aceite as diferenças. Nós temos, sim, um desafio enorme enquanto movimento social. Aqui na nossa região do extremo sul, nós estamos no Rio Grande do Sul, extremo sul, né, do Rio Grande do Sul. Aqui os movimentos sociais, diante da pandemia, se organizaram, as coletivas de mulheres ouvidoras de vozes, Associação dos Usuários de Saúde Mental de Pelotas, Grupo
do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, Fórum Municipal de Saúde Mental. Aqui nós construímos um movimento para não deixar desamparadas pessoas diante da pandemia. E junto com os grupos fizemos formação, ensinamos as pessoas a usar o dispositivo, né, do WhatsApp, que era o mais comum, e realizamos inúmeros grupos durante toda a semana. Existe um grupo de apoio e suporte mútuo, né, para aquelas pessoas que estão vivendo essa fase junto conosco, né? Então, esse entendimento da base, da concepção de estar com, né, é uma forma de fortalecer a construção das políticas públicas. Eu sou conselheira estadual de saúde aqui no Rio Grande do Sul, pelo Fórum Gaúcho de Saúde Mental, e nós estamos diariamente combatendo, né, esses governos genocidas que estão assolando da raiz do nosso povo, do direito ao gás, ao prato de comida na mesa. E nós, produtores de ciência, nós temos o dever de transformar a sociedade, de construir com ela essa garantia de direitos. Então, o nosso papel, né, necessariamente, num ano em que a gente vive, né, um governo que vai se findar, porque nós esperançamos, continuaremos esperançando e continuaremos fazendo no pequenininho o ato, a atitude, a ação, a intervenção, o que queiramos fazer, mas que estejamos juntos com as pessoas da comunidade. Agora o nosso desafio é construir essas conferências, é legitimar o nosso movimento. Então, estudantes, professores, vocês que estão conosco nessa produção, vamos articular junto com as associações. Nós não temos desculpa para não realizar a conferência, porque a Resolução 660 ela é clara, ela demonstra que as conferências livres são desburocratizadas e simples de serem feitas, seja dentro de coletivos pequenos, de grandes coletivos, de regiões conjuntas como macro-regionais, municipais, mas que essa atuação seja o nosso caminho esse ano e o ano que vem. Esse ano se encerra, mas nós temos até março do ano que vem para realizarmos essas conferências. Então, vamos para a ponta, vamos construir com essas pessoas. A Carla, que é da associação, eu estava até acompanhando, né, e lembrei que em Santa Catarina a associação conseguiu construir com o município, né, um passe livre para que essas pessoas circulem pela cidade. Como um cidadão comum vai buscar um emprego num país onde o passe livre é R$4? Nós precisamos refletir profundamente sobre as nossas atuações políticas e em defesa, né, dos nossos direitos, do direito à moradia, do direito à educação, do direito à saúde e assistência na ponta, né, garantindo, né, que as pessoas em vulnerabilidade social possam ter, né, um espaço, uma acolhida, né, dentro das suas particularidades. Então, para iniciar, eu acho que seria isso. E aí a gente segue no debate, pode ser, Walter? Tranquilo, maravilhoso, muito obrigado. Muito obrigado pelas tuas considerações tão ricas e tão importantes. Essa articulação com as pessoas, né? O nada sobre eles sem eles, ou nada sobre nós sem nós, é de uma importância enorme de estar presente todo o tempo para todos nós que trabalhamos na área da saúde, né? E na vida em geral, né? Acho que é uma questão de vida em geral, né?
Então, muito obrigado, Larissa, e vamos continuar aqui. Deve ter depois considerações aí para a gente fazer mais diálogos, perguntas, etc. E agora eu tenho a espinhosa tarefa de apresentar aqui o professor Emerson Merri. Espinhosa, porque sempre que a gente apresenta alguém tão importante e com uma trajetória tão enorme, dedicada, de tamanha grandeza à saúde nacional, a gente sempre fica numa saia justa, porque, né, primeiro, você não pode ficar aqui meia hora falando, que seria o tempo necessário para falar sobre tudo que o Merri representa dentro da nossa área, né? E também não pode ficar muito pequeno. As pessoas têm que saber, tem jovens aí, tem pessoas que não conhecem alguns autores importantes no SUS. Eu tenho uma salinha lá na universidade, eu tenho um armário cheio de artigos antigos, na época da construção do SUS. E são artigos importantíssimos. Eu considero um acervo histórico importante. Pessoas como Jair Nilson Paim, Emerson Merri, e tantos outros, né, Arouca, que os artigos na época que estava se construindo a visão do SUS. E esses artigos, infelizmente, não são mais vistos, não são mais lidos, até pela própria dinâmica da docência, do trabalho, eles acabam um pouco esquecidos lá. Mas se vocês forem nesses alfarrábios, vão encontrar muitos escritos e colaborações na construção do SUS, do professor Emerson Merri. É um histórico dentro da nossa saúde, junto com muitos outros ali, outros e outras, que construíram esse sistema que hoje é privilegiado e invejado no mundo, e que foi agora, né, recentemente, finalmente reconhecido, embora só mais da boca para fora, pelo establishment que está no Brasil, né? Bom, o que poderíamos falar aqui do professor Emerson Merri, que é importante como básico apenas para as pessoas saberem. Ele é professor titular de saúde coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é médico formado e mestre em medicina preventiva pela USP, Universidade de São Paulo, né? Doutor em saúde coletiva pela Unicamp e professor doutor honoris causa da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Então, tem esse doutorado internacional honoris causa, coordenador dos grupos de pesquisa em micropolítica, cuidado e saúde coletiva e rede de observatório de pesquisas públicas, de políticas públicas, educação e cuidado em saúde, que se estendem à UFMG, Universidade Federal Fluminense, Unirio, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade Federal da Paraíba, USP, Unicamp, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UEL, Universidade Estadual de Londrina, entre outras. Mantém vínculo de ensino e pesquisa com o Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Nacional de Lanús, na Argentina, com a Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Tem desenvolvido estudos no campo da psicossociologia crítica e uma experiência vivida na área de saúde coletiva, com ênfase nos processos de avaliação da produção do cuidado, mundo do trabalho em saúde e educação permanente, processos de subjetivação e construção de territórios existenciais. Então, eu estou aqui tentando apenas dar um breve apanhado, impressionista aqui, mas que diz muito pouco da pessoa, da personalidade, da pessoa afetiva, da pessoa amiga, que é o Emerson Merri, porque eu tenho o maior prazer, a honra de estar apresentando hoje aqui, nesse encontro, nesse momento especial. Então, Emerson, espero que tenha sido mais ou menos fiel aqui na sua apresentação e já lhe passo a palavra para poder falar para a gente. Bom, bom dia a todos, todas, todes.
em nome do Walter e da Larissa, né? Eu cumprimento todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. E pena que a Carla ainda não conseguiu entrar. Vamos ver se ela entra ainda, né? Que é fundamental ela poder estar com a gente. Obrigado pela apresentação, Walter. É óbvio que que nem disse a Larissa, a gente, às vezes, numa descrição nossa que a gente coloca ali no nosso currículo, a gente não traz todos os detalhamentos dos nossos trajetos, né? E eu diria que nós que somos velhos, aqui eu estou falando do Walter, viu? Larissa, você não, você menininha, né? A gente tem muita vida vivida, né? Então tem muita linha para colocar nessas coisas, né? Mas obrigado pela generosidade nessa apresentação. A outra coisa que é incrível e fundamental o que vocês estão fazendo, esse encontro muito substancial, com uma presença forte, chave, de muitos companheiros, de muitas companheiras, de muitas frentes de trabalho, numa troca intensiva nesse período que vivemos, é a demonstração do quanto, por mais que as máquinas soberanas, por mais que as máquinas violentas do Estado tentam nos eliminar, nós somos capazes de abrir fissuras, nós somos capazes de inventar mundos, nós somos capazes de gerar mais vida nas vidas vividas. E com isso corromper, com isso romper com essas estratégias que estão cotidianamente tentando nos eliminar, não é? Então, eu tomaria isso como um elemento chave até para a minha reflexão em torno do que é que seria muito significativo numa conversa que nem essa que nós estamos fazendo, né? Acho que Larissa trouxe bastante coisas interessantes que eu também vou tentar tocar, não é? Que é como que nós podemos potencializar essa multiplicidade de saberes e de perspectivas de produção de mundo que nós temos instalados nesse nosso sul do mundo, e em especial neste nosso sul latino-americano, né? Eu diria que no mundo hoje, quando a gente mapeia a possibilidade de ver essa diversidade de perspectivas de produções existenciais, a América Latina ainda é um dos lugares mais efervescentes, né? É só lembrar que ainda hoje, apesar de 500 anos de esforço de destruição que o modelo de ocupação mercantil e depois profundamente capitalístico que vai estar na colonização da América Latina, ainda hoje nós temos mais de 300 línguas diferentes faladas no Brasil e nós temos centenas e centenas de povos originários com características muito peculiares, que mostram a riqueza, o patrimônio, que significa a capacidade que os coletivos humanos têm de produzir nas suas diferenças vidas dignas, vidas que pretendem, de uma certa forma, se afirmar como tal, defendendo a vida do outro, não é? E acho que aqui tem um elemento chave, né? Como que nós podemos potencializar nessa multiplicidade um encontro produtivo de todo este caldo incrível de riqueza, de saberes e de modos de existir, para ampliar as nossas capacidades de resistência enquanto reexistência deste mundo que estamos habitando hoje, não é? Walter, você trouxe algo que para nós é surpreendente, né? Quando que eu imaginaria que nós teríamos pessoas negras que desejam o nazismo, sendo que os nazistas rejeitam essas pessoas nazistas? É algo assim
Assim, eu diria que o tropicalismo tem uma capacidade incrível de fazer isso, né? Então, de repente, você tem na Fundação Palmares uma pessoa negra, né? Que há 2, 3 dias se autodesignou, não é? Como black torturador, né? Usando o nome daquele torturador que eu não quero nem falar, não é? Que é um herói para o nosso presidente da República, mas que é um assassino, né, histórico dentro desse país, né, e que esse senhor, né, negro, dizendo que ele é um black torturador, não é? E que, de uma certa forma, ele se identifica com a bandeira da extrema-direita nazista mundial. Isso é algo muito estranho para nós, né? Eu nunca pensei isso, nunca imaginei viver isso, não é? Mas é isso que nós estamos vivendo, é isso que nós estamos vivendo e, portanto, é isso que nós temos que enfrentar, não é? Eu diria que, de uma certa maneira, e aqui eu não queria perder essa imagem que eu quero construir, que nós estamos passando por esse processo todo dessa crise sanitária, mas essa crise sanitária não é o ponto de criação dos nossos problemas. Ela é o ponto de potencialização dos nossos problemas e não de criação. Então, o primeiro raciocínio que eu queria romper é a ideia que a gente começou a viver certos problemas depois que a pandemia apareceu, não é? E nenhum de nós acredita nisso. Nenhum de nós acredita nisso, não é? Assim, nós não estamos hoje vivenciando no campo da saúde mental a ameaça sistemática e a prática concreta de produção de manicômios novamente no cotidiano do cuidado, porque a pandemia apareceu. Na realidade, a gente nunca deixou de viver isso, não é? Nunca. E assim, desde os primeiros momentos de forte desinstitucionalização dos manicômios, na passagem dos anos 80 para os anos 90, e nessa sequência enorme de décadas das nossas experiências, nós nunca deixamos de viver tensamente esta luta, não é? Ou seja, o tempo inteiro, assim como o próprio Sistema Único de Saúde em geral, nós nunca deixamos de viver a tensão entre a formação de uma política de governo, uma política de Estado, de defesa dos aparelhos, dos aparatos públicos, de defesa da maquinária pública, diante da permanente ameaça da destruição dessa maquinária, da sua privatização, assim como nós nunca deixamos de vivenciar a permanente ameaça da manicomialização de parte significativa dos coletivos sociais. Então, a pandemia, ela não criou isso, a pandemia potencializou o nosso enfrentamento nesta situação. Não é? Antes da pandemia, nós já estávamos vivenciando, e é só lembrar o final do governo Dilma e todo o trajeto do governo Temer até agora, esse momento absolutamente escancarado do governo Bolsonaro, que nós já vivíamos um esforço gigantesco de destruição das nossas conquistas no campo das políticas públicas na saúde mental, não é? No final do governo Dilma já vivemos isso, não é? Tivemos embates fortíssimos com o tema da comunidade terapêutica, tivemos embate fortíssimo sobre o que é mesmo e como se compõem as redes, né, de atenção à saúde mental, quem compõe os cuidados no território, como se articulam essas redes com as outras redes de cuidado, com as práticas e experiências autônomas dos coletivos sociais por fora da máquina soberana do Estado. Ou seja, esse histórico, ele é um histórico muito pré-pandemia. A pandemia, ela exacerbou isso, trouxe para nós a cada segundo esse enfrentamento de uma forma explícita, e ela colocou o cenário em cima da mesa. Ou seja, não há nada mais, a partir deste processo da pandemia, que possa dizer que está oculto,
está tudo muito explícito. Não há ninguém hoje que possa dizer que não sabe para que lado vai atuar. Não na perspectiva de um maniqueísmo entre o bem e o mal, mas pelo menos numa perspectiva entre apostar numa sociedade em que a produção da vida é o seu sentido máximo, ou apostar numa sociedade onde a produção de corpos capitais, de corpos mercadorias, de exploração da vida é o seu sentido máximo. Isso ninguém mais escapa. Ninguém mais escapa de claramente estar hoje em cima de um fio aonde não dá mais para optar o lado da caída, não é? Ou você está de uma certa maneira na sua vida cotidiana, no seu fazer cotidiano, nas suas implicações como trabalhador, como trabalhadora, claramente posicionado que o sentido dessa sociedade que vivemos é a produção intensiva de mais vida nas vidas vividas, na qual a diferenciação é a riqueza desse processo, ou você está posicionado contra isso? Ou você está posicionado, de alguma maneira, contra essa perspectiva e você aposta exatamente numa outra perspectiva, na perspectiva que tem algumas vidas que valem a pena e outras vidas que não valem a pena, não é? E que algumas vidas são vidas funcionais para a sociedade capitalistas e outras vidas disfuncionais, você elege políticas, pelo menos de duas grandes dimensões. Ou políticas de vigilância, controle, castração da potência do viver, ou políticas necropolíticas de eliminação, não é? Então, estar do lado da aposta que o futuro é a produção de algumas vidas como vidas mercadoria, vidas capitais, não é? Vidas mercadoria, como diz o xamã Yanomami Davi Kopenawa, não é? Corpos mercadoria, homens mercadoria. Davi Kopenawa, no seu livro A Queda do Céu, nomina isso para falar do branco, não é? E para falar o tipo de luta civilizatória que o povo dele, Yanomami, faz com este homem mercadoria. Ou vidas capitais, como diz Peter Paul Pelbar, na sua produção de 2004, que é absolutamente também instigante, na medida que nos permite elaborar isso, não é? Estar deste outro lado, e aí a pandemia tornou isso claro em cima da mesa, mostrando que o que nós temos de constituído, por exemplo, no campo do governo nacional, do governo federal, é uma aposta exatamente nessa direção, não é? É uma aposta de ou você se constitui como um corpo mercadoria, um corpo empreendedor do capital, uma vida capital, ou você será objeto de políticas públicas que te farão controle, vigilância e que eliminarão as suas potências diferenciadas de viver, ou políticas que te exterminarão, não é? Então, hoje, o corpo soberano do Estado, ele, neste plano, ele apresenta essas duas grandes estratégias que vieram se potencializando e que a pandemia permitiu isso ficar muito claro. Isso quer dizer que no nosso campo, tanto da saúde como um todo, quanto na saúde mental em especial, nós temos que estar ativados o tempo inteiro para o vazamento deste tipo de processo. E eu comecei a minha fala dizendo: incrível estar vivenciando este encontro, que pode mostrar o quanto os coletivos, com as suas potências de autogoverno, vazam as estratégias de controle dos governos sobre nós.
E essa é a tensão central que nós temos que explorar neste momento e que nós temos que potencializar neste momento. Nós temos que potencializar a tensão entre a nossa capacidade de autogoverno diante desta capacidade dessa máquina soberana infernal de querer nos governar. E devemos fazer isso na transversalização de todos os lugares. Devemos fazer isso, por exemplo, quando usamos aqui essa tecnologia digital. Ou seja, quando usamos uma tecnologia digital que, em muita parte, é feita para controle e que nós usamos para rompê-la, para corrompê-la, não é? Temos que fazer isso quando usamos as redes sociais que querem nos capturar e que nós vamos para dentro delas gerar descaptura, romper com a captura dela. Não é? Com essa potência de autogoverno que está inscrito nos coletivos sociais. Então, nós temos que explorar isso intensamente. E nós temos que nos alimentar dessa multiplicidade de experiências que vão se avolumando, dessa multiplicidade de modos de experimento de existências que muitos dos povos originários nos apresentam. Vejam que 500 anos de colonização. Até hoje, centenas de milhares de indígenas brasileiros não adotaram a propriedade privada. Vocês já pensaram nisso? 500 anos tentando impor a dinâmica do capital e a propriedade privada, a gente ainda tem uma quantidade enorme de povos originários brasileiros que não estão sob o jugo da propriedade privada. Não estão sob o jugo da organização capitalística. Não é? Ainda geram permanentemente nos seus autogovernos modos anticapitalísticos de viver. Nós precisamos ficar atento a isso. Você lê o livro A Queda do Céu, do Schopenhauer, você vê que ali está escrito o quanto a colonização fracassa nesse fronte. E aí o que sobra? Bom, diante do fracasso, a máquina soberana vem com extermínio. Então não é à toa que os Yanomamis hoje são alvos de extermínio. Porque eles são uma ameaça. Que ameaça? Simplesmente a ameaça de existirem de modos não capitalistas. Basta existirem, eles já são ameaças. A questão de 2 semanas, seringueiros mataram 2 crianças Yanomamis perto do seu acampamento. É o extermínio, é aquilo que eu estava colocando. Para certos corpos, a política é de extermínio, não é? Ora, a gente vê isso não só para os Yanomamis, a gente vê o extermínio nos corpos de jovens negros, numa quantidade incalculável, não é? Então, quando Larissa traz Conceição Evaristo, que na sua escrevivência traz para a cena fortemente a imanência da ancestralidade, porque, para mim, escrevivência não é uma metodologia. Escrevivência não é algo que eu posso adotar assim livremente. Escrevivência é uma prática da imanência da ancestralidade no linguajar, não é? Naquela escrita da oralidade ancestral. Não é? Então, você poder pegar isso e poder criar ponte nisso para alimentar a nossa capacidade de reexistir, de potencializar nossos autogovernos, ela é chave, não é? Ela é fundamental. Por exemplo, eu traria como exemplo, quem não conhece, e eu acho que vale a pena, visitem a construção do site O Selvagem, que é uma organização na qual hoje existe uma aliança muito íntima entre a Ana do Selvagem e o Ailton Krenak. E eles estão construindo intervenções chamadas as flechas. Né? Eles já lançaram 3 flechas. Eles lançaram a flecha 1, não é? Sobre a questão da cobra, a questão do DNA, a questão desse encantamento.
dessa magia que é a emergência da vida, não é? A flecha 2 é a flecha sobre o sol e a flor, que é aquela flecha sobre essa magia, que é a sustentação da produção do viver. E a flecha 3, que é a flecha da metamorfose. E se você olhar dentro da palavra metamorfose, existe a palavra amor ali dentro, não é? Então você vai ver que a metamorfose é esse operar da multiplicidade do viver. É lindo essa oferta da flecha. Por quê? Porque eles lançam a flecha e a flecha atinge os corpos. E os corpos atingidos pelas flechas se afetam e produzem uma cartografia de afetos, uma cartografia própria. Então, quando o meu corpo é atingido, quando o meu coletivo de trabalho é atingido por uma flecha dessa, nós somos obrigados a produzir novos pensamentos, novos desafios, novas estratégias de autogoverno, novas apostas em existências. Então, é muito bonito, porque eu acho que nós temos que aprender, nós temos que nos alimentar com aquilo que eles fazem nessa estratégia, na qual eles dialogam a elaboração da noção de DNA com a elaboração da cosmopolítica indígena, por exemplo, dos tucanos, não é? E entrelaçam heterogeneticamente esses componentes que pareciam impossíveis de conversar, não é? E aí, isso é algo fundamental para a gente se alimentar da heterogeneia dos nossos encontros. E na saúde mental, para ir fechando, eu gostaria de dizer que talvez esse seja um elemento de desafio central para nós. Do mesmo jeito que você tem um arquivo na sua sala, Walter, que deve ser lindíssimo, nós temos arquivos acumulados no nosso patrimônio dos coletivos que já vêm vivendo nessas décadas todas as infinitas experimentações que todos nós fazemos de construir uma outra perspectiva societária. Uma sociedade que faz uma aposta muito difícil, mas que é uma sociedade incrível que nós temos que continuar a persistir, que é a ideia de que nós podemos, nas fissuras da sociedade capitalista, gerar uma outra sociabilização, uma sociabilização que vaza, uma sociabilização que foge, que é aquela sociabilização onde a vida do outro é um enriquecimento da minha vida e, portanto, o meu viver depende da minha implicação com a produção mais qualificada da vida do outro, porque isso qualifica o meu viver. Então, essa questão é um desafio fundamental que o Sistema Único de Saúde produziu e que a reforma psiquiátrica também almejou e que a luta antimanicomial vem experimentando. A ideia de que mesmo nessa sociedade que patologiza as pessoas em sofrimento mental, que medicamentaliza as existências, nós podemos, com as nossas potências de autogoverno coletivo, em alianças íntimas com esses coletivos, gerar modos de viver onde todas as vidas valem a pena ser vividas, com mais produção de sentidos em si. Isto é chave, e nós temos esse patrimônio, nós temos um arquivo neste país que poucos países têm. E isso talvez seja uma das questões centrais. Nós não podemos deixar estas memórias corporais, estas memórias afetivas, estas memórias de modos de pensar serem apagadas pelo fascismo, pelo nazismo. Nós não podemos, porque persistir nisso é derrotar o fascismo e o nazismo. Então, nós precisamos lutar não só para construir estas experiências com novos coletivos o tempo inteiro, mas para preservar esses patrimônios afetivos, esses patrimônios de modos de pensar, esses patrimônios de experimentações anticapitalísticas que nós
já fazemos há muito tempo na luta antimanicomial. Então, defender a noção de que um louco e uma louca é, antes de tudo, uma vida absolutamente fundamental que deve se investir positivamente nela, defender isso é uma defesa anticapitalística. Porque é a defesa de uma vida que não se tornará obrigatoriamente mercadoria, é a defesa de uma vida que não se tornará absolutamente funcional para o capital, mas ela é defendida pela qualidade do existir que ela porta e pela potência de novos modos de existir que ela carrega. E isto me faz, de novo, construir uma aliança com os Yanomamis. Defender o modo Yanomami de existir é defender uma luta contra a soberania do capital. E, portanto, da mesma maneira que na saúde mental nós temos que persistir nisso que já aprofundamos, nós precisamos construir alianças laterais absolutamente vitais para nós, com o povo negro, com a ancestralidade negra, com o povo indígena, com as ancestralidades indígenas e com aquilo que as comunidades vêm nos apontando dentro da pandemia. Sabemos no Brasil, e eu colocaria aqui o Complexo do Alemão como exemplo. Sabemos, por exemplo, no Complexo do Alemão, nesses 2 anos, que eles inventaram estratégias de autossobreviver pela ausência das políticas de Estado de defesa das suas vidas dentro do complexo. E nós temos indicadores de efeitos positivos do autogoverno de vários coletivos dentro do Complexo do Alemão, que mostram que os indicadores de efeito da Covid dentro do Complexo do Alemão foram muito menores do que seriam se eles não tivessem se constituído como autogovernantes da sua comunidade, do encontro dos seus coletivos, das ações de defesa das suas próprias vidas. Em alianças com aqueles que já estão claramente do lado de que a produção da vida, a defesa da vida na sua diferença é absolutamente um ato antifascista, um ato antinazista e um eixo ético-chave para todas as nossas práticas no mundo do cuidado. É isso que eu queria dizer para vocês como a minha primeira reflexão e casar aí com toda uma intenção coletiva dentro desse encontro maravilhoso que vocês estão fazendo, Walter. Não é? E parabéns por vocês fazerem isso. E muito obrigado. Muito obrigado, Merri. Muito obrigado, Larissa. E o que eu posso dizer de início, para início de conversa aqui do nosso debate, é o quão importante é as pessoas terem clareza, como você colocou na sua fala, de uma leitura apropriada de uma situação que, às vezes, se colocam milhares de cortinas de fumaça. Não é uma cortina só. São milhares de cortinas de fumaça com cores diferentes para que as pessoas fiquem perdidas. Isso vem nas várias mídias, vem na internet, vem nas mídias sociais, vem dos informes de governo, vem de mídias tradicionais, cada um puxando a brasa para a sua sardinha para que ninguém veja o rei nu. O rei nu hoje é porque o conto do rei nu, as pessoas estavam vendo ele na rua, né? Então era claro, não tinha cortina de fumaça. Hoje o rei está despido e as cortinas são milhares de cortinas para você não ver o ridículo da situação, não ver os ridículos, o trágico, não ver toda a crueldade que se estabelece. E essas cortinas, elas parecem que contêm gases. Eles colocam as cortinas hoje com gases para que as pessoas fiquem anestesiadas e que, de certa forma, a gente comente coisas como que você comentou aí, como o assassinato de crianças, sem se escandalizar. É simplesmente mais uma coisa que acontece. Olha, mataram, a gente vai vendo ali no Jornal das 10, né?
foi assassinado uma criança Yanomami, coisa e tal, e já passa para a próxima coisa sem ninguém ficar estupefato com isso. Que nós estamos num país que um dia foi considerado, mesmo que falsamente, mesmo que seja também uma coisa meio mítica, mas, de certa forma, nós tentávamos construir uma identidade de povo afetivo, de povo cordial, né? O homem cordial, a mulher cordial, a afetividade, etc, etc, que eu acredito que nós somos mesmo, né? Nós temos uma afetividade, não todos, né? Não há generalização, mas hoje parece que nós estamos assassinato de crianças, assassinato de pessoas negras, perseguições a pessoas com orientações e opções diferentes da maioria. Nós estamos aceitando como se tudo fosse parte de um cenário natural da vida. E, Emerson, você fala sempre, eu gosto de ver suas falas, porque você fala com todas as letras, com clareza, porém com uma profundidade intelectual imensa. Quando você junta todas as suas referências de vida, a gente vê ali nas tuas palavras o Emerson Merri formado, essa subjetividade que absorveu a grandeza de outras referências. A gente vê ali o Paulo Freire falando através de você nas coisas que você fala, a gente vê os grandes pensadores da humanidade que você certamente absorveu, bebeu, a gente vê a transparência do pensamento indígena, a defesa incondicional que você faz dos povos oprimidos, e principalmente, que eu gosto muito, porque a gente viveu na ditadura, talvez nessa sala, eu estava conferindo quantas pessoas tem um monte de gente assistindo a gente, ainda, mas talvez poucas tenham sido chamadas de subversivos, né? E você, que era um negócio, hoje chamam só de comunista. O cara é comunista. Mas na nossa época, na ditadura, né, o grande medo da minha mãe era que eu me tornasse subversivo, porque se eu assumisse essa peste de subversivo, eu estava ferrado, né? Sua mãe devia pensar isso também, seu pai. Eu me lembro que a minha mãe ela tocou fogo na minha coleção de livrinho de bolso, né? No dia que um vizinho nosso, um amigo meu, foi preso na ditadura, ele era estudante de geografia, a minha mãe pegou todos os meus livrinhos de bolso, porque ela sabia que eu tinha livros marxistas e coisa e tal, e tacou fogo em tudo, inclusive na minha coleção de livrinhos de cowboy, do Stefânia, que até hoje eu lamento, Marcel Lafont Stefânia, foi tudo junto. Eu falei, mas mamãe, como é que você fez um negócio desse? Ela falou, não, meu filho, se eles acharem que você é subversivo, pegar esse livro aqui em casa, você está ferrado. E eu admiro essa sua assunção da subversão, Emerson, porque nós temos que... Exatamente isso, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a Larissa está propondo aqui, é isso que você está propondo, é isso que eu assino embaixo, que é viver tentando subverter essa máquina que tenta nos engolir, que tenta nos acachapar, que tenta nos transformar em pessoas insensíveis, em pessoas que naturalizem esse assassinato de crianças, que naturalizem o nazismo, que naturalizem toda essa coisa estapafúrdia que está acontecendo, que a gente não pode aceitar como natural. Nós temos que realmente lutar sempre para subverter essa ordem, e eu me sinto muito fortalecido quando você fala, Emerson, quando a Larissa fala, porque na sala de aula com meus alunos eu estou sempre mostrando para eles, olha, não pode aceitar a ideia que a gente está morto, nós não estamos mortos, nós estamos mais vivos do que nunca. E a primeira prova é que nós estamos aqui, né? Porque já era para não estar mais, né? Já era para muitos de nós fomos perseguidos durante a ditadura e outros lugares depois. A UFPEL tem lá agora um ícone, né, que é o professor, me fugiu o nome dele agora, meu Deus do céu, né, que foi processado, aí, proibido de falar, o professor da UFPEL. Lá, Pedro. Isso, Pedro. Isso, exatamente. Alau. Pedro Alau. Exatamente, né, agora é proibido de falar. Proibido de falar. Eu nunca pensei de ver isso de novo no Brasil, alguém ser proibido de falar. Mas isso é um sinal também de desespero, né, do rei que está nu e perdeu completamente qualquer escrúpulo de tentar minimamente parecer, pelo menos, que é
mais libertário. Então, eu fiquei muito tocado, muito emocionado. Sabia que ia acontecer isso, porque conheço você, Emerson, e a Larissa, conheço o trabalho dela através aqui da Letícia Saboia, que é uma admiradora da Larissa, que está aqui conosco, aqui, está nos assistindo, está cuidando, aqui está na nossa comissão organizadora. Então, eu sabia que ia acontecer isso. Lamento profundamente a Carla não ter conseguido entrar, porque é outra voz potente, outra voz importante, mas teve problema de conexão, que já mostra também alguma coisa, né? Já mostra alguma coisa. Esse problema de conexão aconteceram hoje exatamente com o Marcelo Abdala, que é um representante dos povos indígenas, que estaria na mesa anterior a nós, e a Carla, que é representante dos usuários. Então, isso já diz alguma coisa também. Quer dizer, eu não tive problema de conexão, você não teve, a Larissa não teve, mas essas pessoas tiveram, porque há uma certa desigualdade nessa distribuição das benesses, das poucas benesses que nós podemos dizer que existem no capitalismo. Mas eu queria, antes de mais nada, ver aqui, eu não sei se a Ludmila está Walter, vou te passar as perguntas. Pode isso, ser? Eu queria para a Naimê passar aí algumas coisas que tenham surgido aí no nosso chat, por favor. Certo. Rosilda Veríssimo Silva pergunta, professor Merri, aponta um caminho para o enfrentamento e resistência participando nesse evento. Como Ailton Krenak poderia fundamentar o pensamento orientador para a produção do conhecimento acadêmico? Pode passar mais, talvez, Merri, passar mais algumas coisas, né? Para não ficar de uma em uma, senão só uma pessoa acaba sendo respondida, para ver mais ou menos o panorama geral. Cristina Oliveira, como preservar essas memórias e de que forma? E a terceira é do José Alberto Orsi. Eu me pergunto como lidar com as forças reacionárias para alcançar a justiça social em nosso país. Vai lá, podem responder aí, ó. Resolvam rapidamente os problemas aí. Larissa, quer resolver as 3 questões simples? Você pode começar e eu vou comentar um ponto que eu achei importante. Pode ser. Bom, eu obviamente não vou fazer nenhuma resposta, tipo pergunta-resposta. Eu posso ampliar um pouco as experimentações, né? Eu, quando apontei o tema da flecha e quando eu trago o Ailton e o Davi, não é à toa que eu trago eles, ou reforço a Conceição Evaristo, que a Larissa colocou, assim como eu poderia trazer o Antônio Bispo, poderia trazer vários outros que ofertam para nós, né? O Álvaro Tucano, João Paulo Tucano, poderia ir nominando uma quantidade enorme, assim como vários Mapuches da Argentina, do Chile, várias mulheres, né? Dizer que, de uma certa maneira, eu acho que essas experimentações de encontro, elas já estão ativadas em alguns lugares, né? Não é que nós temos que simplesmente vamos começar agora. Não, eu acho que a gente não pede licença para começar, não é? A gente vai fazendo. Por isso que eu defendo a ideia do autogoverno, né? É como diz Deleuze e Guattari no Antiédipo, né? Ao desejo nada falta. O desejo não é falta, o desejo é produção. Então, ele não pede licença para produzir. O desejo não pede licença para desejar novos mundos, novas coisas, novas produções de si. Não é? E acho que nós também não pedimos, não. Né? A gente vai inventando. Então, é óbvio que eu não estou tirando da cabeça agora a ideia desses encontros com os povos indígenas ou com os pensamentos ancestrais dos povos negros, né? Eu estou colocando de coisas que a gente vem experimentando, furando o espaço acadêmico, né? Por quê? Porque a academia ela tem uma tensão que é muito rica, né? Então, você vê, o próprio Pedro Halal, ele é proibido de falar, mas percebe que tem uma porosidade, ele não deixou de contribuir, não é? Para aprofundar a concepção real do crime de lesa humanidade que o governo atual está praticando, não é? Então, a gente vive um mundo
que, por mais que aparentemente ele parece que nós não temos nada para fazer, esse mundo é poroso, esse mundo é cheio de furos, e nós podemos produzir mais furos neste mundo, não é? Ou seja, nos muros deste mundo. Ora, a luta antimanicomial, ela não nasceu pronta. A luta antimanicomial foram furos nos muitos muros do manicômio. Não é? Nós não instalamos, porque nem existíamos assim. Agora vamos acabar com todos os manicômios. Quem faz isso como uma lei não acaba com manicômio, porque manicômio não é um prédio, né? Manicômio é uma prática relacional, são relações de poder. Então, a expectativa de produção, de desprodução, é uma expectativa de ação micropolítica. Não é? Você tem que atuar no campo das relações de poder, aonde os furos do muro são enormes. Ora, se tem algo que os povos indígenas nos ensinam, e não foi à toa que eu mostrei que 500 anos de resistência, eles resistem e conseguem, muitos, não adotar a lógica capitalista para viver, eles continuam mantendo seus modos de produção de existência anticapitalísticas, né? De forma coletiva, de forma comunitária. O Ailton, por exemplo, só para dar uma resposta rápida, o Ailton, por exemplo, e ainda bem que nós também temos, além do Ailton, gente da academia que fala isso, ele vem e nos aponta que o tema da escola, enquanto uma máquina, um aparelho, é algo que tem que ser rompido, porque a escola mesmo, ela se embrenha no campo da comunidade de aprendizagem, ela se embrenha na molecularidade das trocas de saberes, não é? O Antônio Bispo tem uma fala brilhante sobre como ele se tornou, por exemplo, o que ele é hoje. Aonde? Se ele só fez um pedacinho da escola dos brancos. Antônio Bispo é um quilombola, não é? E ele vai contar o que foi a escola dele. Não é? Os povos indígenas, a experiência da escola é uma experiência molecular. Ainda bem que tem alguns que já praticam isso fora desses territórios, nos nossos territórios. Eu lembraria o Zé Pacheco, por exemplo, que é aquele português, educador português, com o trabalho que ele fez a partir da Escola da Ponte, em Portugal, com várias experiências de comunidade de aprendizagem no Brasil. Poderia citar várias delas, não é? Ele com várias outras pessoas. Então, eu estou colocando que essa perspectiva de abrir o furo dentro do acadêmico é chave, não é? O grupo de pesquisa que eu trabalho, os nossos referentes intelectuais são pensadores de povos originários, são pensadores negros, pensadoras negras, pensadoras de povos originários, e são muitos poetas, muitos literatos. Um dos teóricos chaves para nós chama-se Manuel de Barros. Ou seja, invadir a produção acadêmica com essa outra constituição, desconstruindo essa herança europeizada que nós temos, não é? Num ato anticolonização do pensamento. Eu acho que isso é chave, é mais ou menos isso que eu queria colocar, não é? Agora, como preservar patrimônio? Patrimônio não é livrinho que a gente bota numa prateleira. Por isso que eu falei patrimônio afetivo, não é? Eu falei patrimônio existencial, eu falei patrimônio imaterial, que a gente produz no campo cultural, no campo das experiências, das práticas de cuidado. Este é patrimônio, não é? E nós precisamos encharcar as memórias coletivas desses patrimônios que nós estamos criando. Por isso que um encontro que nem esse grupo incrível que está fazendo isso, aí o Walter e todo mundo nesse encontro em Santa Catarina, na saúde mental, ele é uma estratégia de produção, de ampliação, de potencialização e preservação de patrimônio imaterial. Pronto, Larissa. Não, com certeza. E eu estava aqui refletindo, né, sobre isso e pensando, né, que a revolução antimanicomial ela está nas entrelinhas, nos becos, nas ruas,
nas travessas, nas lacunas que a reforma psiquiátrica não se consolidou. E nessa perspectiva, a gente precisa muito, né, construir, né, essa memória e esse patrimônio, né, a partir da oralidade dessas pessoas que foram historicamente excluídas. E essas pessoas são a Cláudia, o seu Ivon Lopes, o Claudionei, a Vanilda Silva, o Pacheco e várias outras pessoas que, enquanto seres em si, se construíram numa ótica libertadora e que necessitou, depois de muitos e muitos anos em processo de institucionalização, precisou ainda provar para a sociedade que a loucura tem essa lacuna nesse lugar e que o seu lugar é construindo conosco isso. Por isso que aqui eu me honro muito, né, da Universidade Federal de Pelotas, né, em especial ao curso de terapia ocupacional, e a Letícia lembra muito disso. Nós tínhamos uma formação voltada para as práticas manicomiais aqui. Então, o estágio era dentro do manicômio. E eu era a única professora da área da saúde mental naquela época. Eu tive que bancar um processo no Ministério Público. E os meus alunos fizeram uma ocupação na reitoria jamais vista na história, de mais de 6 dias ocupando um gabinete. Olha, mais de 30, 40 mulheres, né, feministas, lutadoras, guerreiras. Né? Então, muitas vezes, a gente precisa incorporar que o discurso daquele capitalista, daquela família tradicional, da elite pelotina, também é opressor. Também é opressor quando a gente diz que a gente não precisa de plebiscito para dizer não ao futurice e à privatização das universidades públicas. E, nesse sentido, a vanguarda está nessas lacunas, nesses lugares em que a gente precisa ocupar para que as cobras não nos degolem, né, nesse processo de construir proposta para o seu município. Né? Por isso que eu digo, o Fórum Gaúcho de Saúde Mental ele completou esse ano 30 anos de história em defesa de uma sociedade sem manicômios. Nós ainda, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 4 hospitais psiquiátricos. Nós precisamos, né, construir um projeto de fechamento progressivo com data e hora marcada, né, para que os gestores se comprometam, né, a construir uma rede robusta de cuidado para essas pessoas. Né? E nessas lacunas, a poesia, a arte, né, a palhaçaria, né, e os afetos é fundamental na implicação. Então, eu vou dizer para vocês que essa primeira turma, que é a turma da Letícia, que formou lá em 2014, talvez, essa primeira turma vem de um programa de expansão universitária, que representa a história da criação de novos cursos dentro das universidades públicas. E eu e a Letícia somos professoras e técnicas dentro de uma expansão para pensar currículos que pudessem estar em consonância com as políticas públicas. E é essa luta diária que a gente vai construir no miudinho do fazer com sentido, né? Porque não adianta a gente lá fazer lá as oficinas terapêuticas e a gente esquece do que é terapêutico e só trabalha com fazer. Então, a gente vai observando, né, a ascensão da reforma, né, num período em que eu me formei em 2008. Eu não passei por prática manicomial e eu disse aqui para todos, os meus alunos não passarão porque eu sou passarinho. Então, assim, é um embate político importante de ser feito, mas com um aprofundamento de raiz
né? E com olhar para as demarcações étnico-raciais, porque nós, por muito tempo, invisibilizamos as pessoas negras, quilombolas, indígenas em nossas pesquisas brancas, né? Não demarcando, né, as etnias. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é construir com, né? E aqui nós fizemos a primeira conferência popular de saúde mental. Foi a primeira nacional aqui em Pelotas. Nós somos vanguardistas. E agora, dia 29/10, nós vamos construir, né, nós estaremos nas ruas de Pelotas, né, fazendo a caminhada com a primeira parada gaúcha do Orgulho Louco de Pelotas, com o tema Vanilda Silva, que é uma mulher negra e que foi presidenta da Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Pelotas. Então, o nosso papel está nas entrelinhas, está no que é pequeno para funcionar no que é maior. Bem, Larissa, muito obrigado. Então, nós tivemos um debate assim de um nível excelente até agora, né? Vamos terminando, está caminhando para o nosso final. Mas eu gostaria de, mais uma vez, enfatizar para todos aqueles que nos ouvem, né, como é interessante, como é importante, como pode ser profundo o debate político. Geralmente a gente fala, vamos discutir a política de saúde mental, e às vezes a gente fica muito preso a discussões que já se fazem e que não são atualizadas, né? Ou quando são atualizadas, fazemos apenas naquela perspectiva do muro de lamentações, que eu acho que é sempre uma metade, né? Eu acho que a gente tem que lamentar, tem que denunciar, mas tem que também olhar para frente, ver perspectivas, nos sentir vivos, energizados para a luta, porque é o que nós temos, como falou Merri, e é o que nós temos que estar lidando com. Eu vou perguntar somente para ilustrar, eu não vou pedir para os nossos palestrantes responder mais, porque seria até injusto, né, exigir tanto, mas só para a gente saber se tem mais algum comentário, alguma pergunta que fique para a gente refletir, né? Daí ficou mais alguma coisa, assim, alguma pergunta, algum comentário que a gente possa levar para continuar, porque a gente não vai acabar aqui. Aqui a gente encerra uma etapa, mas depois a gente vai acabar com mais clareza, e logo após a Daimê falar, eu tenho alguns anúncios para fazer, as considerações finais dos nossos convidados. Daimê, tem alguma coisa que poderia ressaltar aí, não? Destacar? Acho que teria uma terceira fala, aqui, uma terceira pergunta, que acho que vai muito ao encontro nessa última fala do Merri e da Larissa, que seria como romper com as capturas hegemônicas, né? O que seria estratégico para romper esse controle? Acho que eles falaram bem aí. Se quiserem complementar para podermos ir encerrando. Eu acho que isso poderia ser o tema do nosso próximo encontro, né? Fazer um encontro inteiro de 3 dias, né? Para poder... Mas nas considerações finais, talvez o pessoal pincele isso aí. Como eu disse, não vamos ter mais perguntas a responder, porque nós ficaríamos muito tempo e nós temos uma limitação de tempo, mas é uma pergunta fantástica, né? O que fazer? Como romper, né, com as estruturas hegemônicas? Já propõe um encontro, viu, Meir? Para a gente fazer só sobre isso, né, Larissa? Aí, né, ver estratégias para romper e criar um... Eu topo. Eu topo. Tem mais alguma coisa, Daine, que possa destacar para trazer para reflexão, para o pessoal ver o que surgiu aí, não? Eu acho que é isso, Walter. Você pode fazer as suas reflexões. Né? Tá bom. Bom, então vou convidar a Larissa e o Merri para a sua despedida, né? Fazer suas últimas considerações de despedida, avisando a todos que estão nos ouvindo que lembrar que nós temos, após isso aqui, o encerramento do encontro. Esses encerramentos geralmente são muito chatos, aquela coisa administrativa, não sei o quê. O nosso vai ser diferente. A gente vai realmente fazer um encerramento em que a gente tente fazer uma síntese, uma conversa também, incorporando não só o que a gente viu aqui, mas algumas outras coisas que aconteceram no encontro, e vamos ter uma apresentação de 2 videozinhos rápidos, pequenos, de atividades culturais que estão ocorrendo no campo da saúde mental. Então, eu acho que vai ser um encerramento interessante. A única coisa que a gente tem que chamar a atenção é que o encerramento não vai ser nessa plataforma. O encerramento vai ser pela plataforma Zoom,
ele será acompanhado pelo YouTube, então será um encerramento público, será um ato público, e a Daimê falou que consegue colocar ali no chat o link. Então, quem quiser sair daqui para o encerramento, todos estão convidados, inclusive os nossos palestrantes, colocar o link ali. Você consegue no chat, ou Daimê? Eu não estou vendo ele ainda ali. Sim, Walter, a comissão já colocou. Ah, tá, eu não estou vendo o link não, hein? No meu não aparece. Porque você não está tendo acesso ao chat público. Tá, entendi. O pessoal do público tem acesso aí, né? E aqui para o pessoal seria bom colocar também para esse chat que a gente tem acesso, pedir o técnico, que vai que a Larissa ou o Emerson quer dar uma olhadinha lá, né? Então, por gentileza, o técnico colocar o link aqui também no chat. Mas vou convidar a Larissa para fazer suas considerações finais, sua despedida, lamentando termos que nos despedir, poderíamos ficar aqui mais tempo até, né? Mas vamos encerrar. Larissa. Bom, eu vou começar falando sobre o rompimento, né? Para a gente romper, né, com essas perspectivas tradicionais, a gente precisa ter coragem e implicação com aquilo que a gente faz, né? Mas para isso, a gente precisa se distanciar a partir de muitas pessoas que construíram essa luta, né? Que são exemplos, né? Como Emerson, como Walter, como a Letícia, minha companheira de trabalho, como a Natália, a Daiane, aqui que estão agradecendo e dizendo que ficaram emocionadas com a nossa fala, né? A gente é multiplicador desse conhecimento, desse fazer. A gente é multiplicador de histórias de vida, de lutas, né? Só existiu o cuidado de liberdade, meu povo, porque existe democracia ainda nesse país. E nós precisamos retomar o poder desse país para construir um projeto de sociedade com políticas públicas condizentes com a dignidade humana. Então, eu queria dizer que esse evento aqui é um ato político em defesa de uma luta histórica que não cessa, porque a reforma psiquiátrica ela será sempre uma reforma, porque, na verdade, nós estamos eternamente nos reconstruindo a partir de cada década que surgem novos desafios para novas atenções que precisamos voltar, né, à nossa população. Somos todos usuários do SUS, somos todos usuários de saúde mental. Nós precisamos zelar pela dignidade humana. Então, vocês, estudantes que estão iniciando, se engajem na luta, porque é visceral, ela é visceral. Ela é visceral. E ela é capaz de transformar. Então, eu queria agradecer imensamente por estar aqui. É uma emoção muito grande para mim estar com pessoas como vocês, que nos compõem junto lá na ponta. Então, eu estou aqui representando muitas pessoas que lutam por esse cuidado e que são dignas de afeto e de legitimidade para a existência. E nós temos esse papel. Muito obrigada. Obrigado a você, Larissa. Obrigado pelo teu compartilhamento aí. E a gente vê a tua emoção como uma manifestação muito bacana de estarmos entre pessoas amigas, pessoas que se gostam, que se cuidam. E a tua emoção afeta positivamente a todos nós. E tenho certeza que, como isso depois ainda vai ficar para o mundo aí, espero que afete muito mais gente aí, com a sua emoção, com a sua profundidade. Emerson, convido então também para encerrar com suas considerações finais, por favor. Tá bom. Bom, Larissa, antes de mais nada, agradeço ter estado com você, sabe? Você aqui foi muito bom, foi uma delícia ter ouvido você, ter te visto,
ter compartilhado as suas inquietudes, né? E ter feito essa relação que eu estou achando que a gente constituiu aqui, pena que a Carla não esteve, que foi uma relação não só de simpatia, uma relação de empatia entre nós, né? Uma relação em que parece o Walter falando e eu colocando, nossa, eu falaria isso que ele está falando, né? Você falando e eu pensando, nossa, que coisa incrível que a Larissa está colocando. Então, eu também, né, não só algumas pessoas que se manifestaram aqui, que ficaram emocionadas com algumas coisas que foram apresentadas aqui, mas eu também fiquei, né? Você também ficou, você está também. Então, primeiro, dizer isso, né? Como que é muito positivo a gente sentir no corpo afetos amorosos depois de ter passado aqui mais de 1 hora num encontro conversando de coisas que são muito difíceis, né? E eu não queria desvalorar, então, né, que nenhum de nós desvalorou, né, mas reconhecendo que é uma conversa necessária, ainda mais quando a gente tem pessoas que podem estar aqui tentando nos assistir e que estão ali no começo da sua própria experiência, né? De como que é fundamental se fazer uma pergunta desse tipo que foi feita, não é? Mas como fazer, né? Então, eu acho que aqui, pelo menos, tem 2 coisas que me parece fundamental quando a gente coloca assim, como fazer? Eu aqui tenho alguns mestres que dizem assim, olha, como fazer também depende da gente entender como funciona, né? Então, aqui a gente deu um monte de dica, né, de como funciona, né? Se assim funciona de tal jeito, então como é que a gente pode desmontar isso que está funcionando desse jeito e que não está produzindo coisas interessantes, né? E como é que a gente pode abrir para a produção de coisas interessantes? E a segunda questão que eu queria trazer para me despedir é a memória de um ativista, de um artista, de um poeta francês chamado Antonin Artaud, né? Queria lembrar do Artaud. E por que eu quero lembrar do Artaud? Porque eu também encontro semelhança entre o que ele fala e as coisas que Krenak, aí, Davi, Antônio Bispo, vários falam. O Artaud, ele dizia que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar quando pensa num processo de transformação é também se transformar, né? É também procurar tirar aqueles registros em nós que nos capturam, né? O Artaud, ele tem falas incríveis sobre isso, não cabe dar uma aula do Artaud, mas ele passa a vida tentando desconstruir aquele Artaud que foi fabricado por aquelas relações familiares, aquelas relações sociais, aquelas relações que ele teve de internação psiquiátrica, ele tentando tirar aquelas marcas do corpo para produzir o nascimento de um outro Artaud nele. E eu acho que não basta só a gente saber como funciona alguma coisa. A gente também precisa pensar como a gente funciona, não é? E para que a gente, às vezes, com uma muita boa intenção de fazer alguma coisa, às vezes a gente não consegue entender a potência do outro. Então, pensar a transformação, antes de tudo, é procurar mudar as coisas em você mesmo e, segundo, partir do princípio que a potência do outro é o elemento mais chave para a mudança. Nós não vamos mudar o mundo pelo outro. Ou a gente muda com, ou o mundo não muda. Então, eu queria deixar um pouco essa ideia e queria mandar um beijo para vocês, que é um jeito meu de estar próximo, né? Nessa distância,
um jeito de estar próximo, é um abraço muito gostoso e um beijo muito aliado, muito solidário, muito parceiro. E muito obrigado por esse tempo que nós passamos juntos. Obrigado, Merri, obrigado, Larissa. Fiquei muito feliz, né, porque a gente sempre fica numa saia justa, que eu estou na posição aqui de moderador, eu não posso demandar, né, que ao final vocês estejam respondendo pergunta, mas ansioso que respondessem. Então, fiquei muito feliz, porque a gente não pode, né, chegar, olha, responde mais aqui, já teve o tempo todo, coisa e tal, mas ansioso que respondesse, fiquei muito feliz que abraçaram a pergunta feita ali e tenham trazido esse final glorioso, né? De olhar para frente mesmo, que temos como combater essa hegemonia, que em momento nenhum o pessimismo é um mecanismo de poder, né? Ele nos enfraquece, o poder usa isso muito bem. Não vai dar certo, não adianta, fica na sua, você não vai fazer nada, isso não vai adiantar nada, é uma bobagem, olha, cuidado, você pode acabar aí mal, coisa e tal. Então, isso é muito utilizado, né? E aí a gente fica tão preso nisso às vezes que não vê, não, que é isso? Eu posso fazer alguma coisa, não posso fazer tudo, né? A gente não pode trabalhar nessa coisa bipolar, maniqueísta, de que, olha, vai chegar uma hora que vai acabar isso aqui e vai virar um novo mundo. Não é assim, né? Os poros, né, os poros do muro, né, os buraquinhos que vão abrindo, aí cai um tijolo, cai um pedaço, né? Aí outro se ergue, é assim, e eu acho que vai ser assim, talvez eternamente, né? Não sei se... Walter, tu me permite só dar um lembrete que na sala Zoom vamos ter um sorteio de alguns livros, né? E Opa. aí, já que tu tinhas me perguntado, eu queria só finalizar juntando tudo isso que vocês nos trouxeram belíssimamente, que são as relações e os afetos que mudam o mundo e que nos ajudam a lidar com as aflições contemporâneas. Obrigada pelas falas. Então, Merri, obrigado, Daimê. Então, Merri, Larissa, queria agradecer muito mesmo, né? Aí, como a Daimê já adiantou, por toda a colaboração. Eu sei que vocês são pessoas extremamente ocupadas, mas sempre disponíveis quando se trata da luta, sempre disponível quando se trata de um mundo melhor. E queria citar, Meir, só para terminar, o Boal, né? Eu estava falando exatamente nisso, né? O Boal falava, olha, o que a gente faz aqui com o nosso teatro? A gente não muda o mundo hoje, vai chegar amanhã de manhã, o mundo está mudado. A gente faz hoje o que é possível fazer hoje onde nós estamos. Então, seja no meu CAPzinho, seja na minha casa, seja na minha vizinhança, seja no serviço, seja no Ministério da Saúde, seja onde eu estiver, tem alguma coisa de um tamanhozinho que eu posso fazer. E às vezes a gente acha, mas é uma areiazinha no meio da praia, uma gotinha d'água no meio do mar. Não. Qualquer coisinha que a gente faça é importante, não é isso, Merri? Acho que essa é a mensagem que vocês dão, Larissa e o Merri. Qualquer areiazinha é importante, né? Qualquer coisinha é importante. Nós somos importantes. Não se deixar apequenar por essa estratégia de nos apequenar, né? Dizer que não vai dar certo, que não adianta, que nós não prestamos, que não adianta nada, que nós somos bobalhões. Não se deixar apequenar por isso. Cada um de nós é importante, cada um de nós tem poder e cada um de nós pode contribuir para um mundo melhor. É isso? É isso, e somos muito mais do que eles imaginam. Exatamente. Então, queria agradecer a todos os presentes, a todas e todos, encerrar essa mesa, um momento glorioso. Acho que não poderia haver um encerramento com um debate melhor do que houve aqui. Fantástico, e agradecer muito pela presença de vocês, pela presença de todas as pessoas que estão aí, e convidar para, através do link ali, ir lá para o nosso encerramento. Vai ter uma atividadezinha cultural de uns 5 minutos, e um pouquinho, talvez estendendo um pouquinho essa conversa sobre isso e mais o que houve aqui no nosso evento. Declaro terminado. Tchau. Muito obrigado. Beijão. Obrigado, tchau. Beijo. Tchau.